guerras, realeza, bajulação e erros de tradução. Os estados americanos não ganharam seus nomes por acaso. Todos têm uma história de origem, algumas nobres, outras curiosas ou bizarras. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos dar uma olhada em como cada estado recebeu seu nome, número 50, Nevada. Você talvez não pense isso ao olhar para os desertos e cânions intermináveis e empoeirados que compõem o estado. O nome vem da cadeia de montanhas Sierra Nevada, na fronteira do estado, e significa montanhas cobertas de neve. Sem surpresa para os moradores, Nevada, apesar da fama de deserto, possui mais cadeias de montanhas nomeadas que qualquer outro estado. Isso mesmo, Nevada é cheia de montanhas. Curiosidade, é possível identificar um nevadense só pela pronúncia do nome do estado. Os locais dizem VAD em Nevada, já os de fora falam VA, nevadenses, nevadenses. Mas não vão guardar rancor se você errar. Ao contrário de outros estados, como Arkansas, número 49, pronuncia-se Arkansas, não Arkansas. Porque o nome vem da tribo Quapaw da região. A tribo era conhecida como Arcana ou Arkansas, dependendo de quem perguntava. A palavra significava vento do sul ou povo rio abaixo. Os franceses usaram uma tribo local como guias, e o sotaque deles originou a pronúncia incomum de Arkansas no século XIX. Um senador tentou deixar o nome mais inglês como Arkansas, mas todos já o chamavam de Arkansas. O estado aprovou uma resolução tornando essa a pronúncia oficial da palavra Arkansas. É o resultado do jogo de telefone sem fio mais longo e estranho de todos os tempos. Caso contrário, poderia ser pronunciado como o número 48. Kansas e Arkansas, na verdade, estão relacionados quando se trata da origem da palavra. Na verdade, Kansas basicamente significa a mesma coisa. O estado recebeu o nome da tribo Kansas ou Kansa da família Sioux, que vivia às margens de um rio local. Também significa povo do vento sul, porque há pequena diferença no nome nas línguas algonquinas. Prefixo A indica grupos étnicos. Além disso, a pronúncia dos falantes de francês e inglês em diferentes regiões fez com que os nomes dos dois estados se diferenciassem. Os franceses também confundiram o nome de outro estado, o número 47. Illinois pode ter recebido o nome de uma tribo indígena americana da região. Há muito tempo, os franceses ouviam e escreviam o nome da tribo como Illinois. Alguns acreditam que a palavra original era Irinwiwa, que significa falar de maneira comum. Outra teoria diz que vem da palavra nativa para guerreiro, Illinois, junto ao francês Wai. Em 1818, o Congresso manteve a grafia francesa do nome, mas mudou a pronúncia. Em vez de Illinois, eles ficaram com Illinois. Mesmo que isso também não seja realmente inglês. E nem é a pior confusão causada pela mistura do francês com o inglês. Número 46. No Maine, o debate sobre a origem do nome do estado foi tão intenso que os legisladores precisaram intervir para resolver, de uma vez por todas. A discordância era, mais uma vez, se o nome vinha do francês ou do inglês. Alguns achavam que era inglês, chamando a terra de Maine para distingui-la das muitas ilhas ao longo da costa. Mais de 4.600 pessoas achavam que o nome vinha de uma província francesa chamada Maine. Em 2001, a legislatura do Maine encerrou o debate, afirmando que o estado foi nomeado em homenagem ao local francês. O francês não foi o único idioma estrangeiro a influenciar nomes de estados dos Estados Unidos da América. Número 45, Montana. Se você tirou mais do que um D no espanhol do ensino médio, talvez ache que já sabe essa. Montana vem do espanhol para montanha, pois as montanhas rochosas cruzam o estado. Mas não seria o nome de um estado sem alguma controvérsia sobre sua origem. Enquanto James Ashley, de Ohio, afirmou em 1864 que a palavra era espanhola, semanas depois, seu colega discordou. O senador de Michigan, Jacob Howard, afirmou que o nome vem da palavra latina Montana, mostrando como as línguas evoluem. Mas as disputas políticas são eternas. Falando nisso, número 44, Nova York foi colonizada pelos holandeses em 1624. Chamaram de Nova Amsterdã até os britânicos tomarem em 1664. Eles obviamente não quiseram manter esse nome. Então a chamaram de Nova York em homenagem ao Duque de York, que tecnicamente era o dono do lugar. O rei Carlos II, irmão dele, havia dado a terra,
mas em 1673, os holandeses retomaram o controle por um tempo e a chamaram de Nova Orange. Um ano depois, devolveram a cidade aos britânicos, que retomou o nome Nova York. O restante da Nova Holanda também foi incorporado e passou a se chamar Nova York. Enquanto isso, os nativos americanos, sobreviventes da varíola, tentaram escolher um lado, sem perceber que perderiam de qualquer forma. Agora sabemos por que Nova York tem esse nome. Diferente do número 43, ninguém sabe o significado de Tennessee. O capitão espanhol Juan Pardo registrou o nome em 1567 após encontrar a aldeia indígena Tenascoy. Após várias tentativas de grafia como Tennessee e Tennessee, o governador da Carolina do Sul chamou de Tennessee em carta dos anos 1750 e o nome se firmou. Curiosidade: parte do Tennessee e Kentucky quase virou um estado chamado Transilvânia, mas o plano fracassou porque Virgínia e Carolina do Norte reivindicaram a terra, falando em Carolina do Norte e estados que conseguiram dividir suas terras. Número 42. O rei Carlos II concedeu terras a Sir Roberto Heath para a Carolina do Norte e do Sul, pois eram uma só até 1712. As concessões eram uma forma de o rei Carlos recompensar os principais aliados da Guerra Civil Inglesa contra Oliver Cromwell. Assim, o estado recebeu seu nome original em latim, Carolus. Curiosamente, colonizadores franceses já haviam marcado a região no século XVI, também chamando-a de Caroline em homenagem ao rei Carlos IX. A era das grandes navegações foi pouco criativa para os monarcas. Mas por que os dois estados se separaram? Número 41, Carolina do Sul. Norte e sul da Carolina acabaram sendo muito diferentes em termos de geografia, economia e população. A região da Carolina era muito grande e difícil de navegar, dificultando a administração. Em 1691, nomearam um vice-governador para o norte da região. Cidades como Charlestown, hoje Charleston, Cape Fear e Albemarle eram distantes demais para manter boas conexões, o que afastou ainda mais as duas regiões. A Carolina do Norte não crescia financeiramente tão rápido quanto a Carolina do Sul. A costa norte complicada dificultava comércio e transporte marítimo. O outro problema era o solo rochoso, não tão bom para a agricultura, o que resultava em fazendas menores e lucros mais baixos do que no sul. A Carolina do Sul cresceu mais em população que o norte em 1712. Cada um seguiu seu caminho, mas essa rivalidade não se comparava à próxima. Número 40, Dakota do Norte. Dakota era o nome de uma tribo Sioux local. O nome deles significa amigos ou aliados, o que é irônico quando você descobre a história de por que Dakota do Norte e Dakota do Sul se separaram em primeiro lugar. O território de Dakota, criado em 1861, abrangia Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana e Wyoming. Em 1889, as Dakotas tornaram-se estados oficiais, e nesse ano, Dakota do Norte e Dakota do Sul se separaram. Por que a incompatibilidade? Diferenças irreconciliáveis? Na verdade, Dakota do Norte e do Sul tinham grande rivalidade. Como diz a professora de história Kimberly Porter, a metade sul não gostava da metade norte. Número 39, Dakota do Sul. Ela via a Dakota do Norte como dominada por criadores de gado, comerciantes de peles e pessoas selvagens. Eles evitaram chamá-los de hordas indisciplinadas e inferiores. A Dakota do Sul tinha mais que o dobro da população da Dakota do Norte em 1880, 98 mil contra 37 mil. A Dakota do Sul tinha população suficiente e queria muito se tornar estado. O governo federal afirmou que as Dakotas deveriam se unir como um único estado, ou Dakota do Sul aguardaria até Dakota do Norte ter população suficiente. Isso causou ainda mais ressentimento, quando o Norte ficou populoso o bastante. A Dakota do Sul pediu para entrar na União como Dakota e deixou o Norte escolher outro nome, mas nenhum dos lados queria abrir mão de Dakota porque era associado a produtos agrícolas de qualidade. Em 1889, o presidente Benjamin Harrison encerrou a disputa ao admitir Dakota do Norte e Dakota do Sul como estados separados. Vamos buscar uma amizade verdadeira. Número 38. Texas vem da palavra Taisha, que significa tanto amigos quanto olá, amigo. Era uma palavra usada pela tribo Cato. No século XVI, colonizadores espanhóis usaram essa palavra para se referir às tribos.
pois eram relativamente amigáveis com os recém-chegados. Mas eles hispanizaram para Tejas, e depois os falantes de inglês anglicizaram para Texas. Essa origem pode explicar por que o lema do Texas é amizade. Outros estados usam nomes de tribos locais com significados menos marcantes. Número 37, Alabama. Os europeus nomearam o estado em homenagem ao rio próximo, o Alabama, que por sua vez recebeu o nome de uma tribo local. Por muito tempo, pensava-se que Alabama significava aqui descansamos, mas em Choctaw quer dizer limpadores de moitas. Alba é vegetação e amo é reunir. Como a tribo local limpava terras para plantar vegetais, isso faz sentido, mas não sabemos por que a próxima tribo recebeu esse nome. Número 36, Iowa. O nome veio da tribo local Ayuxwa, também chamada Iowais. Em inglês, a palavra significava sonolento ou indutor do sono, o que muitos argumentariam ser exatamente o que dirigir pelos intermináveis campos planos de milho de Iowa faz com você. Iowa é citada pela primeira vez em um livro do tenente Albert M. Lee, publicado em 1836. Ele ouvira o termo um ano antes durante uma missão na região, mas de forma surpreendente. A tribo local, na verdade, se chamava Baksoji, que significa neve acinzentada. Iowa pode ter sido o nome dado pelos Dakota. Eles fizeram isso para provocar? Nunca saberemos. Com certeza não é tão simples quanto o número 35. Indiana literalmente significa terra dos índios. Provavelmente porque a terra foi comprada dos nativos americanos ao longo do rio Ohio. Logo depois, o ato de remoção dos índios de 1830 obrigou as tribos locais a migrarem para o oeste. É estranho nomear pessoas com o lugar de onde foram expulsas. Originalmente, Indiana era muito maior, fazia parte do território do Noroeste designado em 1787, antes de ser separado como território de Indiana em 1800. Esse território abrangia quase todo o Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan e parte leste de Minnesota. Em 1816, Indiana tornou-se um estado. Outros estados permaneceram grandes, como indicam seus nomes. Número 34. Os habitantes do Alasca acreditavam que o nome Alaska vem da palavra Alut Aliesha, que significa grande terra. Dado o enorme tamanho do Alasca, com mais de 665 mil milhas quadradas, é possível colocar Califórnia, Texas e Montana dentro dele ao mesmo tempo. A palavra Aleut tem várias interpretações. Alguns a escrevem como Alexoc e dizem que se refere a um continente ou península. Por que os Aleuts não esclarecem logo isso? O desacordo sobre a tradução de Alexac vem do quão específica ela é. Literalmente significa o objeto para o qual a ação do mar é direcionada. E simplesmente não existe uma palavra em inglês para isso. Você acha isso longo? Bem, espere até ouvir o significado do número 33, Connecticut. O nome do estado, como muitos outros, vem de um dos seus principais rios, neste caso o rio Connecticut, ou segundo os moicanos nos anos 1600, Kinetukut ou rio Canocktakut. Sinceramente, parece que os colonizadores apenas anotaram o melhor palpite educado do que estavam ouvindo. Isso pode significar rio longo de maré sobre o rio longo de maré, ou rio cuja água é movida em ondas pelas marés. São coisas muito específicas para terem uma só palavra, e grandes corpos d'água são uma origem muito popular para nomes de estados. Número 32. Mississippi era o nome do grande rio antes de se tornar o nome da terra ao seu redor. Os rios eram essenciais como fontes de água e rotas comerciais. Naquela época, as comunidades indígenas americanas chamavam o Mississippi de Grande Água, Grande Rio ou Pai das Águas, conforme a tradução. Assim como no número 31, não surpreende que Michigan, cercado por 4 dos 5 grandes lagos, tenha recebido esse nome devido a eles. O nome do estado vem do termo Ojibwa ou Chippewa, Michigama, que significa Grande Lago. A palavra vem da língua algonquina, um dialeto falado pelos Ojibwa. Exploradores europeus deram esse nome ao lago Michigan em 1679. Com o tempo, decidiram dar esse nome ao estado inteiro. Alguns significados nativos americanos continuam no apelido atual do estado, número 30. Minnesota é conhecida como a terra dos 10.000 lagos, mesmo que o estado tenha, na verdade,
mais de 11 mil. Seu nome vem das palavras Dakota para a água, Ni, e nuvens, Sota. Os historiadores discordam se eles chamaram a terra assim porque a água era tão clara que refletia as nuvens, ou porque a própria água era turva. A origem do nome Minnesota é clara. Ao contrário do número 29 Missouri, que vem de uma palavra Sioux, ou Massurita. Os historiadores discordam sobre o que exatamente isso significa. Muitos entendem como água barrenta, mas o Bureau de Etnologia Americana do Instituto Smithsonian discorda. Eles acreditam que Sioux significava cidade das grandes canoas, pois Miss provavelmente quer dizer grande, como no nome Mississippi. Outros creem que significa canoa escavada ou de tronco. Essa confusão não acontece com tanta frequência quando os estados são nomeados em homenagem a pessoas. Número 28, em 1610. O explorador Samuel Argyle navegava da Virgínia ao norte quando avistou o atual Cabo Hinlopen e o chamou de Cabo de Loire, em homenagem ao governador da Virgínia, Thomas West. Isso pode não fazer sentido até você saber que ele também era o 12º Barão de Loire. O título é francês antigo para da guerra. Quando West chegou a Jamestown em 1610, salvou a colônia do colapso com suprimentos e reforços. Curiosamente, ele só viveu na Virgínia até 1611. Problemas de saúde o fizeram voltar à Inglaterra, mas antes ele impôs um regime militar severo e iniciou uma campanha brutal contra os nativos americanos. Ele tentou voltar em 1618, mas morreu no caminho. Assim, o legado de West variava conforme quem fosse questionado. Mas Delaware ainda leva seu nome, devido à homenagem de Argyle. Exploradores às vezes queriam lembrar de casa. Nova Hampshire recebeu esse nome em homenagem ao condado de Hampshire, na Inglaterra, pois colonizadores europeus nem sempre criavam nomes novos. Isso porque o capitão João Mason, que recebeu a concessão de terras para colonizá-la em 1623, era de Hampshire. Mason nunca conheceu seu novo lar, pois morreu em 1635 antes da viagem. Um tema recorrente nas viagens transatlânticas e na saúde em geral da época, parece que os anos 1600 foram um período ruim para a sobrevivência. Sobre estados com nomes em homenagem à Inglaterra, há mais um, o 26º. A terra de Nova Jersey foi originalmente concedida a Sir George Carteret e Lord Berkeley pelo Duque de York. E seus pais nem conseguiram te dar um PlayStation de presente de Natal? Sir Carteret, de Jersey, no Canal da Mancha, queria trazer um pouco de sua terra natal. Ao dar nome à terra, ele também acabou se tornando vice-governador da ilha, então era um cara bem importante. O que faz sentido, já que um duque presenteou uma colônia para ele. Mas de onde vem o nome Jersey? Os historiadores dizem que é ou uma péssima pronúncia do nome romano da ilha, Cesareia, ou um nome viking, e significava ilha no antigo nórdico. Então Jersey poderia ter sido Ilha Gers, assim como o próximo estado foi nomeado em homenagem ao homem número 25. Pensilvânia, rei Carlos II, novamente concedeu essa área a William Penn em 1681. Penn, Quaker, queria se estabelecer lá e fundar uma comunidade Quaker pacífica. Como o rei Carlos II deixou um espaço em branco para o nome, Penn decidiu chamá-la de Pensilvânia. Não em homenagem a si mesmo, mas ao pai, que era almirante, ou talvez usou a história do pai como desculpa. A parte Silvânia vem da vasta extensão de florestas que cobrem a terra. Silvano significa arborizado, e no estado de significa estado de. Então, Pensilvânia é o estado das florestas de Penn, ao contrário de hoje, onde é basicamente só um estado de torcedores de esportes entusiasmados e cheesesteak. Outros que foram enviados para o exterior para fundar os estados quiseram puxar um pouco mais o saco na estratégia de nomeação. Número 24, Geórgia recebeu seu nome do rei Jorge. Não aquele rei Jorge, o outro. As colônias travaram uma revolução contra o anterior, o rei Jorge II. O rei Jorge II concedeu a Carta Real para a última das 13 colônias em 1732 ao general James Oglethorpe, e ele decidiu que queria pelo menos uma com o seu nome. O sufixo estado de significa estado de. A colônia foi criada como refúgio para devedores ingleses, que seriam enviados para tentar recuperar a estabilidade financeira. Oglethorpe decidiu ajudar essa população após a morte de um amigo na prisão dos devedores. Na prática, era um bom estado tampão entre as colônias inglesas e a Flórida espanhola,
O que mais interessava ao rei Jorge II, outros estados com nomes de realeza incluem Maryland, o número 23. A realeza que deu nome a Maryland foi a rainha Henriqueta Maria, Rainha Maria, esposa do rei Carlos. O rei concedeu a Lord Baltimore uma carta em 1632 para fundar Maryland. Ninguém tem certeza se o rei pediu isso ou se Lord Baltimore achou que seria bom agradar o homem que acabou de lhe entregar um território inteiro. No entanto, sabemos que Lord Baltimore originalmente queria nomear a área de Crescente, a terra do crescimento ou aumento. Maryland também é um dos 2 estados com o nome de mulher. Mas antes de chegarmos a isso, vamos ver o que a realeza francesa deixou para trás em termos de nomes. Número 22, Louisiana. O estado recebeu esse nome em homenagem ao rei francês Luís XIV. O explorador René Roberto Cavalier-Sur de La Salle nomeou o território La Louisiana em 1683, que significa Terra de Luís. Inicialmente era o nome de toda a Louisiana, que abrangia grande parte do meio-oeste. Até que estados e territórios foram se separando um a um, restando a quente e úmida Louisiana à beira do Golfo. Agora, voltando para a mulher número 21, Virgínia é famosa por ser a primeira colônia. É a primeira colônia nomeada em homenagem a uma mulher. O estado foi nomeado em homenagem ao apelido da Rainha Elizabeth I da primeira na Inglaterra, a Rainha Virgem, e não por seu nome de batismo. A rainha permitiu que Sir Walter Raleigh colonizasse o local em 1584, após ele sugerir nomeá-lo em homenagem a ela. É duvidoso que a Rainha Elizabeth fosse virgem. A maioria dos historiadores diz que não. Ela nunca se casou, afirmando ser casada com a Inglaterra. Então era Virgínia, até deixar de ser, pelo menos não totalmente, a número 20. Virgínia Ocidental, esse outro estado com o nome de Virgem, fazia parte da Virgínia até a Guerra Civil. O ressentimento foi se acumulando. Os condados do oeste sentiram-se ignorados e negligenciados pelos vizinhos mais ricos e populosos do leste ao longo dos anos. Quando a Guerra Civil começou e a Virgínia se separou, a Virgínia Ocidental já tinha tido o suficiente. Eles queriam ficar na União, então criaram seu próprio estado, que se juntou aos Estados Unidos na época. Em 20 de junho de 1863, cogitaram nomes como Kanawha ou Allegheny, em referência aos rios locais. Mas os moradores ainda se consideravam virginianos, mesmo discordando de seus conterrâneos, então decidiram por Virgínia Ocidental. Nem todo estado nomeado em homenagem a um líder tinha relação com a realeza, no entanto. Número 19. O estado de Washington, assim como Washington, Distrito de Colômbia, recebeu o nome do primeiro presidente do país, George Washington. Na verdade, é o único estado nomeado em homenagem a um presidente. Na verdade, Distrito de Colômbia não recebeu outro nome porque significa Distrito de Colômbia. Na época, Colômbia era a personificação feminina dos Estados Unidos da América, nomeada por Cristóvão Colombo. Os colonos do norte queriam chamar seu novo território de Colômbia, segundo em homenagem ao rio Colômbia. Mas o Congresso achou confuso, pois Distrito de Colômbia já tinha esse nome, então escolheram Washington. E você só entende confusão ao chegar ao número 18, Kentucky, caso ainda não tenha percebido. As pessoas eram e ainda são muito ruins em traduzir línguas indígenas, ou simplesmente não existem traduções diretas fáceis para o inglês. Assim, a origem dos nomes dos estados vira um jogo de adivinhação. Kentucky talvez tenha uma das origens de nome mais disputadas entre todos os estados. Há alguns possíveis significados, todos de diferentes línguas indígenas da região. Terra dos Prados, Quintai, Terra do Amanhã, Quintatã e Terra Escura e Sangrenta, Quintuque, outra possível interpretação, Rio de Sangue. Dá para entender por que Kentucky não escolheu isso como lema do estado. Vamos ficar com a origem do nome desconhecida, assim como o número 17, Arizona. Ninguém sabe o que ocorre com o Arizona, inclusive com o nome. Historiadores ainda divergem sobre o significado de Arizona e sua origem linguística. Teoria 1. A palavra se origina da língua papagô e significa lugar da nascente jovem ou pequena nascente. Teoria 2. Outros acreditam que vem de uma palavra basca, que significa bom carvalho, já que os espanhóis foram os primeiros europeus a estabelecer postos avançados lá. Teoria 3. Alguns historiadores acham que pode vir do asteca Arizuma, que significa portador de prata, pois a prata foi descoberta no estado.
Os astecas não se estabeleceram na região, mas mantinham comércio duradouro com as tribos locais. No fim, ninguém concorda, então escolha a explicação que quiser. Pelo menos não tenha um nome politicamente incorreto como o 16. O nome Oklahoma vem da língua local Choctaw, uma tribo que ainda está presente na região hoje em dia, já que a nação Choctaw cobre mais de 11 mil milhas quadradas no sudeste de Oklahoma. O nome foi dado pelo chefe Choctaw Calijote em 1865, mais tarde chamado Alan Wright, um verdadeiro retrocesso na categoria de nomes legais. Vem de Oklahoma, uma combinação de duas palavras que significam pessoas, Oklá e vermelho, Huma, em Choctaw. Usavam isso para descrever a cor da pele de sua raça. Mas há apenas alguns anos, em 2023, um jornal Choctaw deu uma explicação alternativa, que Roma era um título dado àqueles que não recuavam. Então Oklahoma significaria pessoas que não recuam. Outro nome com explicações alternativas é o 15. Wisconsin, nome indígena do rio que corta o estado, era originalmente Mesconsin. O missionário francês Jacques Marquette registrou o nome como Mescalzin. Outro explorador francês ouviu Wisconsin quando a região virou território dos Estados Unidos da América em 1836 e estado em 1848 colonos de língua inglesa passaram a chamá-la de Wisconsin, baseado no som do nome indígena. Ao longo do tempo surgiram várias interpretações, mas a Sociedade Histórica de Wisconsin concorda. Significa que este riacho serpenteia por algo vermelho, referindo-se às falésias vermelhas ao longo do rio Wisconsin. Os responsáveis por nomear estados realmente gostam da cor vermelha, aparentemente, porque o número 14, Colorado, exploradores espanhóis nomearam um grande rio que encontraram na região de Colorado, que significa colorido de vermelho. Por causa do solo, o Colorado às vezes parece vermelho e lamacento. Em 1861, quando a área se tornou um território, o Congresso pegou o nome do rio e disse: isso serve, e simplesmente deu esse nome à terra. Era 1861 e havia questões mais urgentes, como metade do país se separando. Quando Colorado virou estado em 1876, o nome permaneceu e ainda voltará à lista. Os colonos eram obcecados por isso, assim como eram obcecados por água e montanhas. Número 13, Utah, teve seu nome pronunciado incorretamente por anos, até chegar à forma atual. As tribos locais eram Ute, mas os espanhóis diziam Utah. As pessoas acreditam que significa povo das montanhas, mas ninguém tem 100% de certeza de qualquer forma. Em 1850, ao tornar-se território, Utah manteve o nome e o número 12 como fizeram os Estados Unidos da América. Vermont, a palavra Vermont vem do francês. Samuel de Champlain, explorador francês que depois nomeou um lago, registrou o nome em um mapa em 1632. Era da Nova França. Verde é verde, monte é montanha. Há uma cadeia de montanhas em Vermont que ainda tem o nome de Montanhas Verdes. Hoje, para os falantes de francês que estão rolando furiosamente os comentários para dizer que esse não é o termo para verde em francês, pode não ser agora, mas era naquela época. Verde, verse e verde eram usados como sinônimos até 1847, mas após a Guerra Franco-Indígena, os britânicos tomaram a terra em 1763. Eles anglicizaram o nome para Vermont e o incluíram na Constituição Estadual em 1777. Estados sem montanhas tiveram que se contentar com nomes de colinas. Número 11. A tribo Massachusetts tinha um nome que significava sobre ou perto da colina verde, adequado para o estado famoso por suas colinas verdes e onduladas. O apelido histórico de Boston, maior cidade de Massachusetts, era Cidade sobre uma Colina. Registrado pela primeira vez em 1614 pelo capitão João Smith. Sim, é o capitão João Smith, conhecido por escritos históricos e pelo filme Pocahontas da Disney. Ele também chamou a região de Nova Inglaterra. Pelo menos o estado não tem nome de uma característica natural afundando em areia movediça. Diferente do número 10, Nebraska, o nome Nebraska ela vem da palavra Sius Nebraska, ou Nebraska, ou Nebraska, que significa água plana. Era o nome original do rio Platte porque ele é largo e aparentemente calmo, mas o Platte é enganoso. Os primeiros colonizadores se frustravam com a inutilidade para a navegação,
já que bancos de areia e correntes variáveis tornavam impossível navegar sem encalhar. Se for atravessar a pé ou nadar, cuidado com as areias movediças. Acontece que não é só um perigo em desenhos animados antigos, é algo bem real. Sobre um estado com nome de corpo d'água mais útil, número 9, Ohio. O estado foi nomeado em homenagem ao rio Uio, cujo nome vem de uma palavra iroquesa que significa rio bom ou bonito. Oyo ou Ohio, conforme a fonte. Se você acha que todos eram obcecados por rios naquela época, a resposta é sim, para ser justo. Eles sobreviviam e prosperavam graças aos rios, que eram essenciais na época. Mesmo hoje, o rio Oio fornece água potável para 5 milhões de pessoas. Ainda é muito importante. Pelo menos eles não inventaram completamente um nome como o número 8. Estudantes do ensino médio de Idaho brincam há décadas com o nome do estado, já que muitos acreditam que Idaho foi inventado. Um lobista da mineração certa vez afirmou que Idaho era uma palavra indígena que significava gema das montanhas e que combinava perfeitamente. Idaho é chamado de estado das gemas devido às suas pedras raras, um apelido bem melhor que o de estado da batata. Só 10 anos depois saiu uma matéria dizendo que George Wheeling, um homem excêntrico, inventou isso. Idaho seria o nome de todo o território, incluindo o atual Colorado, mas o Congresso achou o nome aleatório demais. Eles escolheram Colorado quando Idaho se separou e virou território próprio. O nome estava convenientemente ali, esperando para ser usado. O próximo estado ainda não tem nome, mas pode significar quase tudo. 7. Oregon. Oregon pode significar orégano, homens de orelhas grandes ou águas que caem suavemente. Explicando. O primeiro uso da palavra foi em uma proposta de financiamento de 1765 por Roberto Rogers. Para achar a passagem do Noroeste, ele diz que seguirá um rio chamado Oregon pelos nativos. Ninguém sabe onde ele ouviu esse termo ou de que rio ele está falando, mas aqui estão as teorias. Primeiro, deriva do espanhol orégano, referente à sálvia selvagem local. Segundo, de oregones, termo espanhol para as tribos locais que significava homens de orelhas grandes. Terceiro, vem de alura água e significa águas que caem suavemente. Rogers não achou a passagem, assim como o homem que nomeou o próximo estado também não encontrou o que buscava. 6. Flórida. Não, o estado não foi nomeado por causa do rapper Florida. Surpreendente, eu sei. Juan Ponce de León chegou à Flórida em 1513. No domingo de Páscoa, ele viu flores silvestres por toda parte e chamou-o local de Páscoa de Flores ou Páscoa Florida. De León buscava a fonte da juventude, mas não a encontrou. Talvez sua busca seja continuada por pessoas mais velhas de todo o país que se mudaram para o estado do sol. Não sabemos se eles estão procurando juventude, mas isso fez da Flórida o estado com mais comunidades de aposentados nos Estados Unidos da América. Mais um nome de estado vem de uma religião não cristã. Número 5, Novo México. Os espanhóis já chamavam de Novo México, desde o século XVI, qualquer terra ao norte do Rio Grande. Após a Guerra Mexicano-Americana, os Estados Unidos da América mantiveram o nome do estado. Mas qual o significado de México? O país recebeu o nome do deus azteca Mexitli, figura central na mitologia azteca. Um lendário e temido líder, sacerdote de guerra e comandante militar que liderou os aztecas até sua capital, Tenochtitlan. E ainda assim não é o único deus pelo qual um estado foi nomeado, como o Havaí. Essas ilhas quase foram chamadas de Ilhas Sandwich, em homenagem ao Conde de Sandwich. Ou teriam sido se o capitão James Cook tivesse conseguido o que queria quando pisou lá em 1778. O problema é que o capitão James Cook não descobriu as ilhas propriamente dito. Ele apenas desembarcou em um lugar onde uma sociedade já existia. E os habitantes locais, que não faziam ideia de quem ou o que era o Conde de Sandwich, não gostaram do nome. O rei Kamehameha primeiro acabou unificando as ilhas sob seu comando em 1810 sob o nome de Reino do Havaí. Alguns acreditam que isso significa terra natal, a partir da combinação de Hawa, que significa terra natal, e estado, de que significa pequeno e furioso. Outros creem que foi uma homenagem a Availoa, lendário pescador e navegador polinésio que teria descoberto as ilhas. Ao menos o estado não ganhou um nome aleatório como o número 3. Rhode Island.
Rhode Island pode ter recebido seu nome de uma ilha na Grécia. O explorador Giovanni de Verrazzano escreveu o nome em uma carta de 1524, descrevendo uma ilha perto da Baía de Narragansett. Para ele, parecia com a ilha de Rhodes, exceto, você sabe, pelas colunas, pelas praias e pelo clima ameno e ensolarado, suponho. Historiadores acreditam em outra possível explicação. O navegador holandês Adriano Blocco chamou o local de Rhode Island em referência à argila vermelha da costa. Como o holandês é difícil de pronunciar para não nativos, o nome foi anglicizado para Rhode Island. Falando em estados com nomes de lugares aleatórios, 2 Wyoming. James Mashley, congressista de Ohio que criou o nome, depois questionou se deveria ter sugerido o território. A terra era seca, árida e difícil de colonizar. Mas ele ainda amava o nome que havia criado, que na verdade veio de um vale na Pensilvânia. O poema Gertrude de Wyoming, de 1809, tornou o vale famoso ao descrevê-lo belamente. Como Ashley nasceu na Pensilvânia, ele sugeriu esse nome bonito para o novo território. O que ainda é incerto é exatamente o que o Wyoming significa. Uma explicação é a palavra Muncie Delaware Chiwewamink, que significa na grande planície do rio. Também pode vir de Maguawama, uma palavra Delaware que significa grandes planícies. Pelo menos, Wyoming recebeu o nome de um lugar que era real, diferente do número 1, Califórnia. Califórnia recebeu o nome de uma ilha mítica em um livro, especificamente um best-seller espanhol chamado Las Sergas de Esplandián, publicado em 1510 por Garcia Rodrigues de Montalvo. No livro de Montalvo, Califórnia é uma ilha semelhante ao Éden, onde mulheres guerreiras negras montam grifos por terras repletas de pedras preciosas e ouro. Cortés desembarcou na Califórnia em 1535, achou que era uma ilha e a chamou assim. Por quê? Bem, porque Cortés e Jiménez nem estavam no atual estado da Califórnia, eles estavam na Baixa Califórnia. Uma península longa e estreita que poderia facilmente ser confundida com uma ilha se você desembarcasse em sua extremidade sul. Talvez Cortés fosse um pouco vidente. Séculos depois, o ouro seria descoberto na Califórnia, iniciando a corrida do ouro do século XIX. Agora você sabe a origem dos nomes dos estados, mas e se o mapa da América fosse outro? Veja o Estados Unidos da América Today, se o Sul tivesse vencido a Guerra Civil, para descobrir como a história poderia ter mudado, ou clique neste vídeo.